Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Políticas Públicas da Educação Ambiental. Eu sou a professora Cris Ferreira Macedo e é uma satisfação enorme estar com vocês novamente. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos na 12ª aula. Uhul! Muito bem, nós vamos falar sobre ainda relação da educação ambiental e qualidade de vida. Anteriormente, na aula 11, nós falamos sobre qualidade de vida, como pessoas, como indivíduos. E agora nós vamos falar qualidade de vida em relação ao meio ambiente. Vamos lá. Olha esta imagem. E a qualidade de vida em relação ao meio ambiente? Observe só. Olha esta imagem. O que você nota nela? Você vê o solo, você vê a água, você vê a árvore e você vê tudo isso refletido num livro. A importância dessa imagem é incrível, porque é o seguinte, você tem um céu estrelado, solo, terra, água e ar. E tudo isso refletido dentro dos livros, dentro de um livro. Isso indica o seguinte, pessoal, que quando está-se no livro é para ser estudado, para você ser respeitado, para você ter consciência sobre aquilo que está se tratando. Então, quando nós falamos em qualidade de vida, pouquíssimas pessoas irão falar sobre esta imagem. Vão falar em ter um ar respirável, de boa qualidade, de um solo que não esteja contaminado, de uma água que não esteja contaminada. Dificilmente vai falar de árvores, vai falar do calor, mas não vai falar da árvore, das plantas, dos animais, entende? Então, qualidade de vida do indivíduo também está relacionado à questão ambiental, à questão do meio ambiente. Olha esta imagem. O que esta imagem lhe produz de sentimento? Se você não entendeu esta imagem, eu vou decifrá-la para você. Isto é um rio. Uai, professora, e esse troço branco aí é neve? Não. Isto é poluição visível. Porque é o seguinte, exemplo do nosso lago. O nosso lago é totalmente impecável, totalmente limpo, depende da área que você está falando. Todas as áreas que estão próximas às estações de tratamento de esgoto é meio complicado, porque ali há o derramamento do tratamento daquele esgoto. Porém, muitas vezes, ou algumas vezes, para ninguém dar processo nem mim, nem na Unitins, há problemas no tratamento do esgoto nas ETs. E acaba sendo lançado no corpo hídrico ele in natura. A única coisa que às vezes fazem é retirar o fósforo. O fósforo é o que dá essa aspecto de neve, aspecto de espuma. Aqui é a contaminação, a poluição e contaminação vista a olho nu. Hoje, você pode chegar, você está andando no meio da floresta, no meio aí do cerrado, e aí você vê um corpo hídrico, eu estou com sede, eu vou tomar água. Você vê a água, ela está límpida, está transparente, mas você tem certeza que ela não está poluída ou contaminada? Só fazendo testes em laboratório. Porque hoje é muito, muito difícil encontrar uma nascente, a nascente talvez até consiga, né? Mas um corpo hídrico que tenha água transparente e que não seja contaminado.
porque tem as pessoas que trazem o gado para fazer a sedentação nele, aí ele vai lá e defeca, isto cai no corpo hídrico, é diluído, trazem porcos, gado, cabras, assoreia, causa tantos impactos, tantas coisas. Essa daqui se torna visível porque é uma contaminação muito grande aqui de uma indústria acima do rio. Sabe que rio é esse? É o Rio Tejo, Lisboa, Portugal. Nível de contaminação, o odor era terrível, terrível. Os aves, animais em geral, nem a população suportava. E essa imagem? O que lhe traz, o que produz de sentimento em você, em relação à anterior? Aqui você tem um monte de garças, flamengos, tem rio bonito, tem uma cidade lá no fundo, né, tem mata. Se tem as aves só vão ficar em local que tem alimentação para elas. Se tem alimentação, é porque a qualidade biológica, orgânica tá boa, e aqui é a DBO, e a DQO também está boa, que é a parte química. Então, tem vida. Olha só de onde vem essa imagem. Da Reserva Natural do Estuário do Tejo, Rio Tejo, Lisboa e Portugal. Ele estava deste jeito, contaminado, poluído. Portugal, porque este é um rio que passa assim, bem pelo assim, centro do país e deságua no mar. Né? Então, passa por muitas cidades, muitos pontos turísticos, N fatores. Então, eles gastaram 58 milhões de libras para descontaminar o Tejo, para ele ficar neste aspecto e formar, então, uma reserva natural do estuário do Tejo, onde voltou a ter vida. Tudo que caía de esgoto industrial ou residencial no Rio Tejo foi retirado e voltou-se a ter vida, ter qualidade do meio ambiente, consequentemente, qualidade de vida para as pessoas que estavam ali e para os animais que também ali estavam. Sabia que o rio Tietê, já tentaram fazer a descontaminação dele? Gasta-se milhões de reais a cada 2, 3 anos, ou é anual, se não me falha a memória, só para tirar tudo que está dentro, que é jogado dentro do rio Tietê. Mas não consegue fazer a descontaminação, a despoluição. Por quê? Porque eles não fizeram como Lisboa, Portugal fizeram. Que foi o quê? Investir, primeira coisa, em saneamento. Tirar todo o esgoto que caía para o Rio Tejo, ser deslocado para as estações de tratamento de esgoto. Evitar que as indústrias lançassem diretamente sobre o corpo hídrico. O Rio Tietê não fazem isso. Então, eles limpam, tiram lá carro, moto, bicicleta, móveis e outras coisas, mas o problema ainda continua lá. E é latente, porque você passa a ver nos canais só caindo esgoto. Então, é só questões paliativas em relação a isso. Não são realmente efetivas. Lembra que eu falei para vocês que ia falar sobre a Constituição? Está aqui, ó. A qualidade do meio ambiente, né? Está aqui, bem descrita lá, quando começou com ecodesenvolvimento, com sustentabilidade, tudo isso forma a nossa Constituição, o artigo 225, né? Diz: todos têm direito a quê? Ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, não como o Rio Tietê, não como acontece em diversas estações de tratamento de esgoto no país, que só faz a retirada de esgoto, do enxofre, do fósforo, para não ficar aquelas espumas indicando que está tendo poluição. Que aí, aquilo que não é visto, teoricamente, não é sentido. É sentido sim. Porque se você for tomar banho lá, você vai ter pano branco, vai ter micose. Se você tomar essa água, você vai ter diarreia, vai pegar diversas doenças. Mas não foi visto. Bem de uso comum do povo. Não pode ter, por exemplo, aquilo que é público não pode ser privado. Não pode ser impedido que a população tenha acesso. Aquilo que a população tem acesso tem que ter qualidade. Por quê? Porque é essencial a sadia qualidade de vida. Tudo que nós estudamos na aula anterior. Impondo-se ao poder público, olha aí, e a coletividade. Então só o poder público que é responsável por políticas públicas e tem que resolver isso daí. Não! Para com isso. Políticas públicas também estão relacionadas à coletividade. Se a sua resposta na aula anterior foi: você nunca foi para uma audiência pública relacionada a pontos importantes sobre a tua comunidade, sobre a tua cidade, o teu estado, você não está contribuindo, fazendo sua parte da lei no artigo 225. Não é só o poder público. A coletividade tem que cobrar do poder público e apontar, porque cobrar é fácil, mas tem que apontar, cobrar e acompanhar para que seja realmente executado. E o poder público e a coletividade têm o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Falamos sobre futuro há pouco na aula anterior. Pense nisso, reflita. É dever teu também. Presta atenção nessa imagem. Aqui, do lado esquerdo, você tem a prefeitura. E aí você tem a imagem superior, à direita, uma praça. E embaixo, né, um marzão, uma praia. E aí está escrito que essa praça, a prefeitura dispôs ou cedeu para particulares e essa praia dispôs ou cedeu para particulares. Impediu que a população entre, tenha acesso a isso. Isso pode? Sim ou não? Pensa um pouquinho. Isto não pode acontecer, porque é um bem público. Se por exemplo, como aconteceu aqui em Palmas, né, você tem um residencial, esse residencial criou uma praia particular, mas ele criou, ela não existia. Aí pode. Agora, uma praia que já exista ou uma praça que já exista ser privada para um condomínio ou para uma determinada população, não pode. Tem que ser acesso a todos. E isso cabe a vocês, a você, como coletividade, cobrar isso do poder público. De vez em quando, alguns aí gostam de, né, deixar ali uma propriedade. Não, isso aqui vamos fechar, faz um condomínio, não tem problema não. E aí a população fica sem acesso. Aí denunciar. E tem que denunciar, porque é um bem e um direito de todos. Isto chama-se patrimônio coletivo. Muito bem. Aí olha só, que eu estou trazendo o movimento nacional, Brasil,
das ODS, tá? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O título é Transformando o Nosso Futuro, ou nosso, perdão, Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Olha, saímos de ecodesenvolvimento, sustentabilidade, agora nós estamos em desenvolvimento sustentável. Isto quer dizer o quê? Segundo, né, as ODS, as organizações, o desenvolvimento sustentável tem que estar pautado nesses 5 pontos, que são, vamos lá, para a imagem. Pessoas, erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. Nada tira a dignidade, nada traz mais sensibilidade e desconforto a uma pessoa do que ela não conseguir alimentar os seus, alimentar a si, ou se sentir desigual. Que determinada classe social X tem mais acesso do que determinada classe Y. De novo, prosperidade. Garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com a natureza. Sempre concomitante, prosperidade, né? Vamos ver financeiro, realizações, né? Mas nada disto, entre realizações e economicamente, tem que suplantar a harmonia com a natureza. Próximo, lá, ó, tem uma pombinha. A paz. Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Estava vindo para a Unitins e ouvindo rádio, que eu adoro ouvir as músicas, né? Dançar um pouquinho, dar uma de doida dentro do carro, apesar de, né, ninguém estava vendo, né? Então a gente dá uma doida lá dentro do carro. E eu ouvi sobre uma situação que aconteceu numa escola, que era o Dia da Mulher. Um aluno se levantou e foi entregar um presente para a professora, uma professora negra, né? E ela ficou muito feliz, né? Estava tudo na embalagem e tudo mais, e as crianças rindo e filmando. Quando ela abriu, era um bombril, uma palha de aço. Aí ela compreendeu o que estava se acontecendo naquele momento. Isso não é inclusão. Isso não é igualdade. Isso não é harmonia. E isso eu estou tratando de etnia. E se for tratar sobre gêneros, sobre xenofobia, entre outros tantos outros que tem por aí? Pense nisso. Voltando. Parcerias. Implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida. Porque ninguém está só no mundo. Essa frase é célebre, né? Ninguém está só no mundo. Claro que não. Nós somos um planeta envolvido, que ele está interconectado, tá? Aquilo que eu faço localmente, ele vai ter impacto localmente e pode sim contribuir para um impacto global, tá? Um exemplo muito clássico disso, tá? Por exemplo, a Amazônia, ela só é fertilizada graças ao Saara, deserto Saara, lá do outro lado do Oceano Atlântico. Mas como, professora? Como isso pode acontecer? Rios aéreos. Assim como nós temos os rios, né, terrestres, nós temos os lençóis freáticos no interior do solo, nós temos os rios aéreos. Então vem o rio aéreo, traz a poeira do Saara, passa aqui por cima da nossa região e ele é depositado lá na Amazônia, porque a Amazônia, em si, o solo é muito pobre, diferentemente do nosso do Cerrado, que ele é rico,
Tá certo que ele é bastante ácido, mas é só fazer uma correção de solo, tá? E tanto é que tem uma imagem bastante interessante que rodava muito na década de 90, né, início de 2000, dos anos 2000, que é o seguinte: as árvores da Amazônia, raízes curtas, né, bem superficiais e grandes. E do cerrado, as raízes são profundas e as árvores são pequenas, tá? Então, todos os nutrientes do solo da Amazônia estão superficialmente vindo nos nutrientes que precisa do deserto do Saara e da decomposição da própria floresta ali, mas fica tudo superficial. Em si só, nem deveria ter ideia de plantar, fazer plantios de grande cultivo, desmatar para ter cultivo extensivo, porque o solo é pobre, né? Mas, enfim. Então, parcerias com outros países, igual a Alemanha, investe no nosso país, né, principalmente na questão da nossa floresta amazônica, né, a Bélgica, a Espanha, né, e tudo mais, eles investem aqui no nosso país, ok? Na parte ambiental. Vamos voltar aqui, por último, planeta. Proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para gerações futuras. Tem as conferências, né, das mudanças climáticas que são realizadas também. Principalmente depois da Rio 92, tem as conferências de mudanças climáticas. Elas acontecem concomitantemente com a da ONU, ou às vezes em menor tempo, dependendo da necessidade. Então, o que acontece? Há um índice que é para chegar todos os países para contribuir para a diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, tá? Por quê? Esses poluentes na atmosfera, ele formam um bolsão entre a camada de ozônio e o nosso solo, né, as cidades, certo? E esse bolsão, ela faz com que haja o aprisionamento da temperatura abaixo dele. O que acontece? Você tem o Sol, tem os raios solares, nós temos a camada de ozônio, né, o efeito estufa natural que eu estou falando, é o efeito estufa natural, tem a camada de ozônio, uma parte é refletida para o espaço, outra parte ela passa pela camada de ozônio, rebate no solo, na água e tudo mais, fica acondicionado na atmosfera, no solo e na água, e a outra parte também é devolvida para o espaço, certo? Isso acontece naturalmente. Mas quando nós temos, logo abaixo da camada de ozônio, nós temos uma camada fechada e grossa de poluentes, e essa refração, ela não acontece naturalmente. Então fica aprisionado. Então se aumenta, aí você tem o efeito estufa antrópico, que aí você aprisiona abaixo dessa camada de poluição até o solo, tá? Aumentando a temperatura. E isso vem acontecendo desde a Revolução Industrial. Infelizmente não tem muito o que fazer, né? Quer dizer, tem, mas como diz a Gro Harlem, para que eu vou me preocupar com as gerações futuras, sendo que elas não votam, elas não pagam imposto nem nada, né? E é aí que acontece o efeito estufa, aumenta a temperatura e tem diversos cultivares e também o conforto térmico para os animais, ele é afetado. E aí você tem menor produção animal e também tem menor produção ou extinção de diversas espécies. Por isso que diversos órgãos, né, ou empresas como a Embrapa e a Bunge, né, elas trabalham com genética, modificações genéticas nas estruturas de diversos cultivares para justamente aguentarem essa mudança, né, de aumento de temperatura. Aqui são as ODSs, né, que são 17, eu já apresentei para vocês anteriormente, vou apresentar novamente, agora com outro olhar. Vamos olhar para cá como qualidade de vida e meio ambiente, tá ok? Qualidade de vida e meio ambiente, olha só. Erradicação da pobreza está relacionado, fome zero e agricultura sustentável,
saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, águas potáveis e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parceiros e meios de implementação. Tá aí. Olha a interpretação nova agora. Tudo isto está relacionado à qualidade de vida, que está relacionada à saúde, lembra lá? Saúde, meio ambiente, saúde física, mental, emocional, do trabalho e tudo. Bem-estar. Está aqui. As ODS tratam justamente sobre isso. E aí eu não poderia deixar de falar sobre a Revolução Industrial, né, que é o ponto que realmente começou tudo a, né, melhorar. Muitas das coisas que nós temos hoje é graças a justamente a Revolução Industrial, tá? Então notem essa imagem. Quem está trabalhando nessa indústria? Se respondeu crianças, está correto. A revolução dentro das indústrias eram usadas muito crianças, né, e mulheres, mas principalmente crianças a partir de 6 anos de idade, porque elas não davam trabalho, elas obedeciam e pagava-se a metade do salário de um adulto, tá? E quais eram essas condições de trabalho nisso, né? Que aí dá para compreender como houve a mudança da qualidade de vida dessas pessoas. Antes elas estavam nas fazendas, nas chácaras, né? E aí começa a revolução industrial, começam as maquinarias, precisar de mão de obra, né? E aí eles, tentando ter uma vida melhor, eles saem do campo para a indústria. Aí olha só, no campo ele tinha um campo todo, né? Ele produzia, ele trocava os alimentos, mas ele tinha o que comer. E aí aqui, olha só como que fica. Vamos lá. O salário paga apenas uma parte do seu tempo de trabalho. O restante fica para a indústria. Os operários eram submetidos a condições desumanas de trabalho, tanto nas carvoarias, nos minérios, nas indústrias e tudo mais. Eles chegavam a trabalhar mais de 14, 16 horas. Quando eles entravam para a indústria, eles tinham que deixar os relógios na entrada, porque o capataz, o dono, que tinha que ter o controle do horário, porque ele queria dizer, terminou o expediente, só tinham 30 minutos para almoçar. Fora as condições insalubres, quentes e úmidas, sujas e escuras, deixando todos eles doentes e muitas vezes inapropriados para o trabalho. Doenças respiratórias, movimentos repetitivos, né, LER, alguém aí já teve, né, problema de LER, porque o problema LER você tem uma vez, você vai ter sempre, vai ter algum momento que ele vai retornar, tá? Alguns operários sofriam graves acidentes de trabalho. O que acontecia com eles? Mandado embora. Muitas vezes ele não conseguia ficar operacional para mais nada, para o resto da vida. Né? Os patrões incentivavam o trabalho infantil justamente para ser mais barato e porque eles obedeciam muito mais. Né? A partir de 6 anos eles já estavam trabalhando na indústria, tinha que trazer comida, dinheiro para casa, né? Mulheres e crianças recebiam 1/3 do salário de um homem. Tá? Nisso tudo, eu vou trazer uma ideia para vocês compreenderem. Quanto o artesão fazia o sapato, lá manualmente, ele recebia naquela época 33 shillings. Quando ele foi para a indústria, ele recebia 14 shillings. Tá? Depois de um tempo, passou para 6. Não dava para manter qualidade de vida, nem na indústria, nem na sua casa. Era aqueles aglomerados, tudo apertado, sem janelas para sair, a fumaça, né, da chaminés
várias famílias vivendo junto num um ambiente extremamente apertado, no frio, totalmente inadequado. E as condições de moradia? Olha esta imagem aqui, foca. Você está vendo aqui no canto direito que você tem os tubos, você em cima tem a chaminés liberando fumaça, né, o tempo todo, né, o rio poluído. Então veja só, então as primeiras aglomerações urbanas aconteceram na Inglaterra. A Inglaterra era o único país do mundo que tinha condições naquela época de começar justamente a Revolução Industrial, tá? E depois a França. Então isso combinava uma poluição atmosférica muito grande, falta de saneamento básico, né, o esgoto correndo diretamente para o rio, né, muitos ratos, aí você tem, né, diversas doenças como peste negra, peste bubônica e tantas outras, né, em condições precárias e não tinham condições de ter um tratamento médico adequado, né, aí geralmente procuravam as igrejas, tá? Na segunda metade do século XIX, o planejamento urbano nos países ricos considerou todos esses problemas, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Aí sim, eles começaram a ver, olha, não, tem que ter eu tenho que diminuir os gastos com médico, né? Para isso eu vou fazer saneamento. Né? Aí investiram em saneamento básico e evitar que os esgotos caíssem nos corpos hídricos, que as chaminés lançassem tanta, né, que houvesse um filtro para diminuir a poluição das chaminés. Aí tem o efeito smog, que eu falei com vocês, que aconteceu em Londres, no inverno rigoroso, nas aulas anteriores, né, que foi um murro bem na boca do estômago para questões ambientais. Né? Ok? E o Brasil? Ah! O Brasil, a urbanização já foi bem mais lenta, né, que nós já fomos descobertos bem depois, né, e aí um país totalmente agrário, né. Então demorou muito mais para se concretizar essa questão de urbanização real, né. Nós tínhamos mais funções coloniais, adiaram muito a modernização das nossas cidades brasileiras, tá. Porque naquela época era fornecimento de matéria-prima, né, que era o que porque nós éramos colônia, né, então mandar para o Brasil, ou maneiras de lei, minérios, né, e a cana-de-açúcar, o açúcar, ó, né, foi um sucesso lá fora, tá bom? Até chegar a ter uma organização que equivalesse a uma metrópole. Curiosidade, a primeira lei ambiental do mundo foi aonde? Tcharam! Foi na Inglaterra, no ano de 1863, tá? Bem no auge da Revolução Industrial, e foi chamado de Alkali Act, então a ação alcalina, que tinha o objetivo de regular a emissão de poluentes lançados pelas chaminés das indústrias de vidro na época. E agora chegou o momento que vocês mais amam. Muito bem, acadêmico. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre a qualidade do meio ambiente, assista o vídeo O que é qualidade ambiental, que vai estar disponível na plataforma nossa de estudos, e você vai se tornar um fotógrafo ambiental nato. Observe o seu entorno, sua casa, trabalho, quadra, cidade, rio, lago, o que vocês acharam mais interessante, e registre fotograficamente os aspectos positivos e negativos em relação à temática qualidade do meio ambiente. Mas calma lá, nós vamos fazer isso dentro do fórum. Então eu dividi vocês, que são 87 alunos, em duas equipes, tá? Duas equipes. Então uma equipe vai estar lá relacionadinho o nome dos 43 e depois dos restantes, os demais, tá? Os 44, que o primeiro grupo vai ficar com os impactos ambientais negativos e o segundo grupo vai ficar com impactos ambientais positivos, tá? Lá no fórum vocês irão subir esta imagem. Não, gente, não coloca assim muito grande o arquivo, com grande qualidade não, que às vezes vai dar um probleminha no nosso sistema, tá? Então diminui um pouquinho a qualidade da imagem, mas ao ponto de ser reconhecível. E ali você vai discutir, você vai dizer onde aquela foto foi tirada, ou apontar os problemas que você encontrou ali e as possíveis soluções, e haver ali então uma discussão entre os colegas, tá bom?
Todas as informações estarão lá no fórum. Enfim, esse é Charles Darwin, né, como todos conhecem, é o pai da evolução, né, e o escritor da Origem das Espécies, um livro incrível, vale a pena ler, que ele escreveu na sua viagem no famoso navio Beagle pelo mundo inteiro, e ele disse o seguinte: na longa história da humanidade, aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar mais efetivamente têm prevalecido. Bons estudos, por hoje é só, que a força esteja com vocês e até a próxima!